E se eu estiver a contribuir para causar o meu próprio sofrimento? O maior desconforto, a respiração fica mais presa, o teu estado emocional fica mais... fica menos bom, se quisermos chamar assim. A vida tem dificuldades, todos já desejamos que não tivesse, todos já percebemos que não vai deixar de ter. Como é que eu posso fazer para que eu me sinta bem e eu viva bem, mesmo perante as dificuldades da vida? Mas uma coisa é certa, quando há sofrimento, isso convida-nos a olhar para dentro e convida-nos a olhar a repensar as nossas escolhas, a repensar as nossas prioridades. Ou foges, ou podes começar a repensar a forma como tu próprio estás a viver a tua vida. A verdade é que nós muitas vezes aprendemos isto, que é sentir não é ok. E achamos mesmo que sentir é uma coisa muito anormal. É que eu sinto-me triste, ou eu sinto raiva, ou eu sinto até às vezes alegria demais, sabes? Tipo, sou demasiado... E isto é um reflexo de uma infância onde muitas vezes se aprendeu que emoções não é ok. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que vão ajudar-te, a ti, a ter também cada vez mais e melhores resultados. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como falas. Então, aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Ora então, o meu convidado de hoje é muito especial. E neste momento, ele pode estar a achar que eu digo isto a todos, mas não digo. E tu és prova disso. Ele é mesmo especial. O meu convidado de hoje trabalha com questões que muitas pessoas sofrem e muitas vezes em silêncio, porque até normalizam coisas que são comuns, mas não deveriam ser normais. Questões como ansiedade, burnout, stress, níveis muito elevados de stress, porque stress todos temos. Mas o nosso convidado vai-nos falar melhor sobre ele. Vamos dar as boas-vindas ao Simão Pedro, o terapeuta transpessoal. Simão, obrigada por estares aqui connosco hoje. É um gosto imenso. Mas ia começar pela típica quem tu és, mas antes disso, eu preparei aqui uma brincadeira para nós, para começarmos. E antes de mergulharmos então neste tema, eu quero testar contigo algumas verdades que circulam por aí e perceber se elas realmente são verdade ou se vamos já começar aqui a tocar na ferida, okay, não é? Boa. Tu que lidas com a mente, com emoções e afins. Vamos começar. São 5 perguntas. Bora. Okay? A primeira delas é: burnout virou moda. Isto é verdade ou mito? Eu acho que é mito. Acho que cada vez mais se fala do assunto porque cada vez mais nós estamos mais despertos para o facto disso estar a acontecer, mas o facto de se falar muito do assunto não significa que é moda, significa que estamos conscientes de que é um problema e que tem que ser resolvido. Perfeito. Autoconhecimento é uma desculpa para quem não quer agir e está parado no autoconhecimento. Essa é muito boa. Às vezes pode ser, sabes que essa questão é pertinente, não é? Porque às vezes há aquela coisa, e nós terapeutas falamos muito disso, e ainda há pouco tempo falava precisamente com um psiquiatra sobre isto, que é o problema de estar perdidos numa roda infinita de formações. Sabes que faço formação, mais outra, ainda não estou pronto a fazer mais, mas há uma coisa importante naquilo que tu disseste, que é agir. Tu, para agires bem, tu tens que saber que ação é que deves tomar, não é só agir. E para tu saberes que ação é que deves tomar, em que direção é que te estás a mover, tu tens que te conhecer e saber exatamente o que é que faz sentido para ti. Portanto, o autoconhecimento, se for bem usado, não é uma desculpa para não agir. Acho que é um complemento. Senhoras e senhores, é este o nível da conversa. Terceira frase: terapia é só para quem está mal. Eu acho que estamos todos mal, por isso sim.
Ao mesmo tempo temos tudo bem. Não, mas é um mito nesse sentido, não é? Ou seja, claro que as pessoas é normal, e eu acho que tu se calhar no fitness também sentes um bocado isso, não é? Que é, as pessoas normalmente só procuram quando a dor já está a ser realmente verdadeira e a prejudicar a vida. Mas há uma vantagem muito grande, e eu próprio recebo terapia e não ando propriamente mal, mas há uma vantagem muito grande em trabalhar nesta prevenção, em conhecer mais sobre nós, em perceber como é que a nossa mente funciona, em colocar questões, até porque às vezes, imagina, vou-te dar um exemplo. Se eu estiver em consulta a receber terapia e à partida não tenho nenhum problema em específico, mas por acaso começo a falar de relações e começo a perceber que tenho esta tendência para, sei lá, na minha relação ser um bocado explosivo e nunca me tinha percebido. E até agora isto não é um problema, mas se calhar daqui a 2 ou 3 anos vai ser, porque estamos a acumular e a relação pode não aguentar esse tempo, não é? Então, nós estamos a trabalhar na prevenção, ainda não é um problema, mas já é importante trabalhar nisto. Por isso, a terapia não é só para quem tem problemas, ou melhor, todos temos problemas, mas quem faz terapia é quem os quer resolver, por isso. Só querer aprofundar sobre isso. É possível detectar um problema sem que ele já esteja a ser um problema? Ou seja, como é que tu chegas à conclusão que poderá vir a ser um problema se ainda não é um problema? Olha, nós em terapia há uma expressão que nós utilizamos que é o presenting problem, que é o problema que se apresenta. Normalmente as pessoas chegam com um problema, vamos imaginar, procrastinação. E o presenting problem nunca é o problema real que está por baixo daquilo tudo que está a acontecer. Então, quando nós falamos de uma coisa que nós não sabemos se é um problema ou não, estamos a falar de como é que nós podemos otimizar a forma como tu já vives, não é? Então, tu até me podes dizer, eu não tenho problemas na comunicação na minha relação. Ok, mas se calhar há presenting problems, há coisas que não estão da maneira que tu gostavas que estivessem. Então, bora falar um bocado mais sobre isso. E à medida que nós vamos conversando, vamos começando a perceber como é que tu ages nas relações, porque em terapia também há uma relação, e isso vai fazer com que tu comeces a tomar consciência de padrões que tu tens, comportamentos, pensamentos, crenças, que podem ser limitadores e que, mesmo que não estejam a causar um problema, ou podem vir a causar, ou podem estar a impedir-te de viver a relação, e aqui estou a dar sempre este exemplo, mas só como exemplo, impedir-te de viver a relação de uma maneira melhor, ou no seu expoente máximo do potencial. Isso sim. Respondi à tua questão? Perfeitamente. Boa. Vamos então avançar para a quarta. Respirar é uma coisa que nós fazemos diariamente. Portanto, respiração consciente não muda nada nem a vida de ninguém. Essa aí põe-me já a ferver. Gosto! Sim, olha, respiração é... Pronto, nós podemos estar aqui 2 horas a falar de respiração. A verdade é que o objetivo de fazer uma respiração consciente é aprender a fazê-la de uma maneira que dê resposta às necessidades do nosso corpo e do nosso sistema nervoso. Felizmente, eu digo sempre, toda a gente respira bem porque toda a gente respira o suficiente para estar vivo, isso é ótimo, mas muitas vezes não estamos a respirar bem o suficiente para oxigenar o corpo de uma maneira que o corpo se sinta realmente enérgico, não é? Tu próprio sabes que para criar energia nas nossas células precisamos da comida, da glicose e do oxigênio, não é? Se faltar o oxigênio, ou se houver pouco, vai haver menos energia. Portanto, podemos estar a respirar de uma maneira que não está a trazer tanta energia ao nosso corpo, que está a comprometer as nossas faculdades mentais, depois nós até podemos aprofundar sobre isto, e até de uma maneira que eventualmente possa causar doenças, porque se o corpo não está bem oxigenado, as células não estão a receber a alimentação que precisam e eventualmente pode começar a causar problemas. Por isso, respiração consciente é muito importante para nós corrigirmos a forma como respiramos. Também não é só ter consciência de como é que respiramos, também é saber como é que se deve respirar corretamente. Perfeito. E vamos tocar mais sobre isso à frente. Só aqui para concluir a quinta frase do início. Trabalhar muito é sinal de sucesso. Olha, esta eu ainda tenho que levar para a minha terapeuta. Eu acho que trabalhar muito não é... Eu diria que há uma correlação, não há uma causalidade, ok? Ou seja, trabalhar muito não significa que cause sucesso, mas eu acho que trabalhar muito e bem, isto é que é importante, pode levar ao sucesso ou leva mais facilmente ao sucesso. Agora, trabalhar muito
é fixe, trabalhar demais se calhar não é tão fixe. Eu substituía essa palavra. O que é que tu achas sobre isso? Se eu puder trocar aqui os papéis. Eu concordo. Trabalhar muito não significa sucesso, mas sucesso normalmente está implícito que tu trabalhes muito. O que eu acho que falta aqui é o que é o conceito de trabalhar muito. Porque lá está, eu acho que nós estamos muito mecanizados para muito em termos de esforço árduo, Sim. em tempo de horas. Sacrifício. Isso mesmo. E muito pode ser simplesmente muito inteligente. Pode ser uma única ação que te causa um puto de um resultado que tens muito sucesso. E tipo, como foi só uma cena tão micro, a pessoa diz, eia, foi grande sorte, eia, tipo, este gajo não fez nada e teve bué de sucesso. Tipo, tu não sabes toda a estratégia que foi preciso para aquele funcionar. Seja, não foi árduo, mas foi muito na mesma, muito inteligente. Isso está-me a lembrar uma história. Quando eu tinha, eu não sei, eu já não me lembrava disto há 1 milhão de anos. Mas quando eu tinha, eu vou dizer uns 15, 16 anos, a minha mãe tinha uma amiga que era terapeuta e ela fez um workshop aquilo era um workshop de abundância. E a minha mãe disse, olha, vais lá, vais fazer o workshop, Eu, olha, fixe, boa ideia. Então aquilo era um bocadinho sobre dinheiro e havia lá um jogo que era, toda a gente começava com o mesmo dinheiro e depois eu tinha que ir ao pé de ti e pedia-te ou dava-te. Não, aliás, eu pedia-te, tu aceitavas ou não aceitavas que eu te tirasse dinheiro, ok? E éramos tipo 5 ou 6 e depois no fim fazia-se as contas a ver com quanto dinheiro é que tu ficaste. Para ver se tu és daquelas pessoas que dá tudo o que tens e não pedes nada, se o teu dar e receber está equilibrado na vida. E eu lembro-me que aquilo eram, acho que começavas com 5 euros e eu acabei para aí com 1 euro e pouco. Eu disse que sim a toda a gente e pedi muito pouco. E depois no final estávamos a conversar e eu lembro-me que ela mandou-me ir fazer durante 20 dias eu tinha que escrever todos os dias 10 vezes. Eu já não preciso de acreditar que sucesso é sacrifício. Porque a minha ideia era que sucesso tinha que ser uma coisa que exigia que eu me sacrificasse. E então, hoje eu digo-te, eu trabalho muito, muitas horas, estou sempre a pensar em trabalho, trabalho muito, mas não é nenhum sacrifício. E isso é fixe, porque eu estou a trabalhar, mas estou a sentir que está a encher o meu propósito. Perfeito, eu identifico muito com isso. E tipo... Há alturas em que, imagina, eu conscientemente sei disto, que não é work hard, é work smart, mas quando dou por mim às vezes, já estou tipo, espera, porquê que eu estou a fazer isto tudo? Tipo, ok, calma, volta, porque é mesmo difícil mudar coisas que estão lá mesmo deep. Sim, e eu acho que também, sobretudo quando, e tu sabes isto, não é? Quando nós somos todos os departamentos da nossa empresa, há de facto departamentos onde às 9 da noite ainda há coisas para fazer e que avança trabalho para o dia a seguir. O que não é, muitas vezes, saudável, mas para a empresa é vantajoso. Não é? Portanto, enquanto não é possível delegar algumas tarefas, acho que é um mal que não vale a pena romantizar a ideia de que, assim não, paras às 5 da tarde e vais respirar para a natureza. Não funciona bem assim. E sabes que a minha ideia de trabalhar a respiração... quando as pessoas me ouvem a falar de respiração, eu acho que às vezes têm a ideia que é pronto, ele ensina técnicas de respiração. Mas não, o que eu quero realmente ensinar, claro que também ensino técnicas, mas o que eu quero realmente ensinar é ajudar as pessoas a perceber que a vida tem desafios, a vida tem stress, nós não vamos poder eliminar esse stress, não vamos poder eliminar a carga de trabalho, as responsabilidades e tudo mais. Então bora, pelo menos no dia-a-dia, respirar de uma maneira que baixe os níveis de stress do corpo, nos dê mais energia, mais capacidade para tomar decisões mais acertadas e assim nós consigamos passar o dia, os meses, os anos, de uma maneira que não esteja a causar sacrifício no corpo, mas que, a coisa flui, mesmo que eu tenha muito trabalho ou mesmo que eu esteja a enfrentar muitos desafios. Perfeito. E aqui chegados, Simão... Quem é que és tu, afinal? Então, o que é que tu fazes? De onde é que tu vens? Eu estive a ler algumas coisas sobre ti, tu falaste aí na tua mãe, e eu percebi que uma parte do teu trajeto vem muito da tua mãe. Tu começaste a ler sobre desenvolvimento pessoal muito cedo, Isso. É verdade? É. Conta-nos tudo. Olha, então, a minha jornada começou ali aos
Isto é curioso porque sabes que eu sempre fui um pinga-amor, ok? Então imagina, eu desde muito cedo na minha vida que tive namoradas e tal, e namoradas, mas uma de cada vez, ok? Ok, sem julgamentos. Mas uma coisa que aconteceu foi que, pá, eu tinha alguns padrões nas relações, também eram relações de putos, não é? Mas parecia que as minhas relações nunca duravam mais do que uns breves meses, estás a ver? Pá, e aquilo foi começando a meter-me, tipo, o dedo na ferida da insuficiência, sabes? Pá, o que é que se passa? Será que eu não sou bom o suficiente? E eu lembro-me por passar ali por 1 ou 2 breakups, portanto ali algumas separações, obviamente de miúdos, mas que ali na minha adolescência aquilo mexeu comigo. E a minha mãe já era terapeuta de respiração e coisas do género, então ela já me recomendava muito meditar, respirar. Eu lembro-me de ser puto, tipo 9 anos ou 8, e pedir à minha mãe para dormir comigo e ela dizia sim, mas só se adormecermos com respiração. E eu tipo, ei, oh mãe, mas pronto, ok, está bem, ok. Pronto, então aquilo ao início era uma grande seca. Não sabia eu que ela me estava a construir a nível de saúde mental e resiliência emocional. E então nessa altura, por volta dos 15 anos, eu estava a passar ali por uma fase difícil de namoricos. E depois aos 17 também passei por uma situação complicada onde um dos meus melhores amigos morreu. Nós estávamos numa viagem na neve e ele teve um aneurisma. E esse período da minha vida, ali entre os 14 e os 15, 16, 17 por aí, foi assim marcado por estas várias questões. E obrigou-me a olhar para dentro a pensar, pá, mas será que eu estou condenado a viver uma vida com tanto sofrimento? Claro que o tanto sofrimento é relativo, não é? Mas para aquela altura, para um miúdo que não faz ideia, para mim era tanto sofrimento. E então a minha mãe tinha lá uns livros sobre desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ler sobre aquilo e aquilo até era de uns mestres espirituais da Índia e coisas do género, mas falavam assim sobre a vida, sobre o tomar responsabilidade pelas escolhas da nossa vida, etc. E eu comecei a perceber, pá, e se eu estiver a contribuir para causar o meu próprio sofrimento? Isto começou-me a colocar estas questões. E comecei a perceber que sim, a forma como eu falava comigo não era a melhor, as coisas que eu dizia a mim mesmo, as coisas que eu acreditava sobre mim, a forma como eu me posicionava na vida, até a nível de postura, não é? Porque tu andares assim causa logo um maior desconforto, a respiração fica mais presa, o teu estado emocional fica mais fica menos bom, se quisermos chamar assim. E então aquilo começou a fazer um clique e eu pensei, pá, eu tenho que saber mais sobre isto porque isto interessa-me muito. E comecei ali na ótica de gostava de ajudar pessoas também, porque comecei a ver o meu próprio processo, fazer respirações, a ler mais sobre os assuntos, até a fazer algumas mini formações. E eu pensei, pá, isto é uma cena muito fixe. Às tantas, surge a oportunidade de ir para a Inglaterra estudar e fui tirar aconselhamento psicológico para a Inglaterra e abriu-se todo um mundo que eu não conhecia. Eu sabia que queria ir ali para uma área parecida à psicologia, não sabia exatamente o quê, mas queria também ter a experiência de Inglaterra e então fui. E a minha vida mudou descaradamente. Tipo, tinha eu 18 anos, estava em Inglaterra a aprender sobre aconselhamento psicológico e a perceber, isto realmente é uma cena. E acho que a mensagem que eu fui tirando ao longo dos anos, só para também não me estender aqui no meu currículo, a mensagem que eu fui tirando ao longo dos anos foi mesmo esta e é aquilo que eu tento passar hoje. A vida tem dificuldades, todos já desejamos que não tivesse, todos já percebemos que não vai deixar de ter, então uma pergunta que eu acho fundamental nós fazermos a nós próprios é como é que eu posso fazer para que eu me sinta bem e eu viva bem mesmo perante as dificuldades da vida? E acho que esse tem sido a obsessão da minha jornada. O que é que tu consideras que tens de diferente? Repara, Simão, há pessoas que aos 40 anos não têm capacidade de fazer a pergunta certa a si mesmas. Yeah. E por isso é que vive a vida toda de dor e não consegue sair. Tu conseguiste fazer a pergunta certa muito cedo. O que é que tu achas que contribuiu para isso?
Olha, eu acho que a minha mãe contribui muito para isso, porque nos momentos de dor, porque eu acho legitimamente, ou seja, obviamente que o nosso sistema nervoso está desenhado para evitar a dor e para evitar o sofrimento, e todos fugimos do sofrimento. Mas uma coisa é certa, quando há sofrimento, isso convida-nos a olhar para dentro e convida-nos a olhar para... a repensar as nossas escolhas, a repensar as nossas prioridades. E sofrimento pode ser despedido, pode ser perder uma pessoa importante, pode ser estar a passar por dificuldades em relações. E eu sei disto porque eu já passei por estas três que eu te mencionei. E depois, perante o sofrimento, eu acho que tu tens duas escolhas, que é ou foges, e o fugir pode ter muitos nomes, né? Pode ser ficar em casa e não enfrentar o mundo, pode ser virar-te para álcool, para drogas, pode ser ir para o café todo o dia e não fazer nada sobre o assunto que tens à frente, ou podes começar a repensar a forma como tu próprio estás a viver a tua vida. Agora, eu acho que tenho uma tendência eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender e interessa-me muito aprender sobre todas as áreas. Eu às vezes até tenho que ter cuidado, porque às tantas estamos a falar sobre xadrez e eu quero saber tudo sobre xadrez e é tipo, espera, mas esta não é a minha área, calma, deixa-me focar-me, porque eu agora não vou tirar um curso de xadrez, não faz sentido. Portanto, acho que há uma coisa intrínseca, que é esta vontade de aprender e de saber mais e de viver a vida de uma melhor forma. Mas obviamente esse lugar da minha mãe me mostrar que, ok, olha, está a haver dor emocional, mas tu podes fazer alguma coisa quanto a isso. Podes falar sobre o assunto, podes aprender a lidar com essas emoções, podes fazer com que essas experiências, em vez de te destruírem, te fortaleçam. Então acho que também esse espaço seguro para eu chorar, para eu ter as minhas emoções contidas, para eu poder ser ouvido, acho que também foi muito importante. Portanto, não posso dizer só que eu sou um rapaz muito especial porque biologicamente eu fui feito para fazer as questões na altura certa desde cedo. Não, acho que o ambiente onde eu cresci também me proporcionou muito eu poder olhar para estas questões e eu ser acolhido nas minhas emoções, não é? Porque quando tu dizes que há pessoas que aos 40 anos ainda não conseguem fazer a questão certa a nível emocional, é porque provavelmente emoções era uma palavra que nunca foi dita sequer na sua infância, não é? Ou seja, num lugar onde, quando nós crescemos, tudo o que eram emoções eram reprimidas. Eu aprendo que, ok, então isto não é uma parte da vida, deixa-me cá tirar isto, quando as sinto, deixa-me enterrá-las. Olha, ainda ontem estava num lançamento de um livro de um amigo meu que é psiquiatra. E o livro chama-se Aprender a Andar no Escuro, que é da ciência à prática de atravessar o sofrimento ou qualquer coisa deste género. E ele na apresentação dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que a primeira vez que ouviu a expressão ser fraco psicologicamente foi em consultório e disse que não aguentou e começou-se a rir. Porque para ele era muito interessante ver que as pessoas associavam eu mentalmente sou fraco porque eu sinto coisas, não é? E a verdade é que nós muitas vezes aprendemos isto, que é sentir não é ok. E achamos mesmo que sentir é uma coisa muito anormal. É que eu sinto-me triste, ou eu sinto raiva, ou eu sinto até às vezes alegria demais, sabes? Tipo, sou demasiado. E nós olhamos para as emoções como esse... Não é normal sentir, então eu devo ser fraco psicologicamente. Sabes que eu sinto demais? Eu entrego-me demasiado às pessoas, sabes? E isto são coisas que eu próprio, nas minhas consultas, ouço imenso. E isto é um reflexo de uma infância onde muitas vezes se aprendeu que emoções não é ok. E eu faço sempre também este caveat. Isto não significa que os pais... são uns demónios que te estragaram. Significa que provavelmente os pais também na sua infância não tiveram isso. Portanto, eu digo sempre, é um trauma geracional que começa no Dom Afonso Henriques, não é? E chega até aqui, até alguém que escolhe parar, escolhe travar isso, escolhe ir fazer terapia, escolhe ir conhecer-se melhor e garantir que para as gerações a seguir já não vai fazer a mesma coisa. E às vezes
até consegue mudar um bocadinho as gerações que vieram antes de si, não é? Porque se eu próprio me apresentar de uma maneira diferente, não é? Se eu conseguir perdoar os meus pais, se eu conseguir ter conversas sérias com eles, impor limites, eu próprio mudo a relação que eu tenho com eles, mesmo que eles não vão fazer terapia. E, portanto, a mudança pode começar mesmo em mim. Muito bom. E o que me leva aqui a uma outra pergunta, Simão, que é: se então a vida é um pressuposto de dor, ou seja, vai sempre haver dor na nossa vida, não é? Como é que nós conseguimos distinguir se o que estamos a sentir é normal ou se estamos, lá está, ia dizer sentir demasiado, mas não é essa a palavra, ou seja, estamos a viver demasiado aquela dor? Como é que nós sabemos qual é o limite do que é que seria normal ou se calhar precisamos mesmo de ajuda? É um excelente ponto. Eu acho que a resposta é funcionalidade. Ou seja, a partir do momento em que uma experiência que tu estás a atravessar está tão profundamente a doer-te e a magoar-te e a prejudicar-te, que já está a impedir-te de ir trabalhar, de estar com pessoas, de fazer a tua vida normal, de ter ideias, lançar projetos, no fundo de viver, de sentir que estás realmente a viver a tua vida, porque eu acho que esta é a pergunta fundamental e eu acompanho muitas pessoas com ansiedade e as partilhas que elas fazem é muito isto, que é: muitas vezes a pessoa que tem ansiedade não está a viver a sua vida, então não é muito difícil as pessoas olharem e dizerem: eu estou a viver a minha vida ou eu estou limitado por alguma experiência interna que me está aqui a causar muita dor? E atenção, eu quero dar aqui uma nota importante. Se tu tiveste uma perda, seja de relação, seja de emprego, seja de alguém que morreu há pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo é 2 semanas, 1 mês, não esperes que seja normal tu saíres de casa, tu ires ao café, estar com os amigos, tu fazeres... Não é isso, mas estamos a falar de... Se tu olhares para a tua vida e há 6 meses que o teu humor está para baixo, que há 6 meses que tu não consegues estar com pessoas, que não tens energia, que estás triste, que estás ansioso, que tens tantos medos que agora não conduzo na autoestrada, agora não passo por túneis, agora não estou com pessoas. Se o teu sofrimento começa a interferir com a tua capacidade de viver a tua vida de uma forma minimamente funcional, provavelmente tu precisas de ajuda. Perfeito. A ansiedade cura-se ou aprende-se a gerir? Eu espero que não, muito sinceramente. O meu objetivo nunca é curar a ansiedade de ninguém, porque a ansiedade é o sistema nervoso ativado para se defender de uma ameaça. Então, se eu te curar da ansiedade, se eu te tirar a ansiedade, tu amanhã vais na rua, um ladrão vai correr atrás de ti e o teu corpo não reage. Não é capaz de fugir a tempo e não é capaz de lidar com a circunstância, não é? A ansiedade é o nosso sistema nervoso em modo lutar ou fugir. Se tu não tiveres ansiedade, o ladrão vem e tu não vais ser capaz de fazer nada, não é? Se tu não tiveres ansiedade, tu daqui a 2 semanas tens uma apresentação importante e vais estar a marimbar e não te vais preparar porque aquilo não te deixa nervosa, não é? Portanto, a ansiedade, o objetivo não é curá-la. Agora, quando é que a ansiedade se começa a tornar um problema, que eu presumo que seja a tua questão seguinte, não é? Quando começa a tornar-se disfuncional e a prejudicar, aquilo que eu estava a dizer, a prejudicar a forma como tu vives a tua vida. Se tens ansiedade a toda a hora, não é? Ou seja, estamos aqui a conversar, estou a morrer de ansiedade, se calhar já é estranho, não é? Ok, aqui até é um podcast, eu não me sinto ansioso, mas até podia estar aqui alguém a sentir-se ansioso, há um contexto para isso. Agora, quando a ansiedade começa a passar para ser contínua e sem motivo, então já há aqui qualquer coisa que é um bocadinho estranho. Quer dizer que o sistema está desregulado mais tempo do que seria suposto e sem motivo, não é? Por isso, não, eu não quero curar a ansiedade de ninguém, quero ajudar as pessoas, que é isso que eu faço no meu dia-a-dia, a reduzir a sua ansiedade, a ter a capacidade de a gerir e a capacidade de compreender como é que funciona esta máquina para utilizar a ansiedade a seu favor quando é necessário e saber regulá-la quando ela não é necessária. Perfeito.
Estava aqui a ver porque eu tinha... Foi dos poucos episódios, normalmente nunca preparo nada, mas eu tinha aqui alguns pontos, mas alguns já fomos respondendo. Queria-te fazer uma pergunta que era... Hoje fala-se muito em autocuidado, não é? Mas parece que quanto mais se fala para estas questões, menos as pessoas se cuidam. Como é que nós podemos travar este ciclo ou de alguma forma viver aquilo que... Imagina, o status antes era ter carros, casas. Hoje em dia é o autocuidado, é o ir correr, é o respirar, é o estar ao ar livre. Mas honestamente eu vejo as pessoas mais ansiosas em ter que fazer isso, porque isso é que é, do que propriamente em fazer isso e em sentir que é isso. Entendes onde é que eu quero chegar? Certo. É quase o... Estão a fazer a coisa certa partindo do lugar errado, não é? Estão a ter autocuidado, mas partindo de um lugar de... Eu tenho que ter autocuidado porque senão não pode ser... Exatamente, ou tem que ser saudável. Sim, eu acho que isso faz sentido. Eu até estava para te dizer, olha, Filipe, se estivéssemos em terapia, eu perguntava-te com base em quê é que tu dizes que cada vez menos as pessoas se cuidam? Mais se fala, mas menos as pessoas se cuidam. Mas eu acho que consigo perceber o que tu queres dizer, não é? Que é a tal coisa do fazer a coisa certa partindo do lugar errado. Eu acho que uma coisa que está a acontecer muito é a paralisia da escolha. Paralisia da escolha é este fenómeno em que eu quero viver de forma saudável, mental, fisicamente, eu quero viver bem, quero saber viver uma boa vida. E então onde é que eu aprendo isso? Nas redes sociais. E nas redes sociais eu tenho uma batulada enorme de pessoas a dizer-me: se queres viver bem, tens que beber café. Depois tenho outra pessoa a dizer-me: se queres viver bem, não podes beber café. Depois tenho uma pessoa a dizer-me: tens que correr 10 km. Não, basta caminhares. Tens que respirar desta forma. Não, não precisas de respirar. Tens é que fazer retenções e não respirar. Portanto, eu acho que as pessoas se perdem um bocado no saber exatamente o que é que podem fazer e o que é que funciona para elas. É por isso que quando as pessoas dizem eu cursos online, eu não gosto nada de cursos, está tudo disponível, tudo grátis na internet, para que é que eu vou fazer cursos? E eu digo sempre isto, que é, tu fazeres cursos, ou tu ires fazer terapia, ou tu teres alguém a acompanhar-te numa jornada de desenvolvimento pessoal, de saúde mental, de saúde física, o objetivo não é só tu teres acesso a um conhecimento que esta pessoa tem. Obviamente que também é, porque esta pessoa vai ter um conhecimento contextual, não é? Porque o que é que acontece? Há muito conhecimento disponível na internet, mas depois tu, como não percebes as bases daquele conhecimento, não vais saber adotá-lo em diversos contextos e à tua situação. Mas não é só por isso que o profissional é útil. O profissional é útil porque ele consegue-te criar um caminho para tu saberes passo a passo o que é que podes fazer para ti. Porque a informação na internet está difusa, não é? Ou seja, eu tenho ansiedade, ok. Há coisas que nós podemos aprender e saber a nível de sistema nervoso, de respiração, da mente. Boa. Mas imagina, tu sabes, eu lancei agora o meu curso de ansiedade, nós falamos disto tudo, falamos de sistema nervoso, de respiração, falamos da mente. Eu desejo ao máximo que qualquer pessoa que esteja ali e não queira pagar por um curso, vá à internet e encontre estas coisas e que leia os 200 livros que eu já li sobre o assunto e que tire as 200 formações que eu já tirei e que faça o que quiser para ter este conhecimento ótimo. Se isso for possível, está ótimo. Mas a verdade é que muitas vezes este acompanhamento é um atalho gigante, porque eu condensei toda a informação que é necessária para tu poderes chegar lá, consumir, aplicar e ainda colocares dúvidas se alguma coisa não estiver a funcionar, que na internet é mais complicado. Portanto, eu acho que é mais isto. Eu acho que as pessoas estão um bocado perdidas na... é tanta coisa que eu não sei. Porque eu próprio às vezes sinto isso, né? Sei lá, na alimentação, nos suplementos, nessas coisas todas. Eu penso, ok, tomo creatina, fixe, boa. E o que é que eu tenho de tomar mais? Proteína? Fixe. Ok, ômega 3 também devia? Fixe, ok, então toma ômega 3. Mas agora no outro dia vi uma entrevista a um médico a dizer que a vitamina D era fixe.
Ok, então também tomo isso. Probióticos, diz que é bacana. Boa, então às tantas é uma farmácia em minha casa que não dá, né? Além que é dispendioso, né? Então, E depois estás a fazer tudo certo e dá tudo errado. estou a fazer tudo certo, dá tudo errado, depois já não tenho tempo, porque, peraí, mas eu, em princípio, também quero crescer um bocadinho de músculo, tenho que comer 4 vezes ao dia, mas não tenho tempo para isto, então como é que faço? Percebes? Eu acho que é a hiperventilação que nós estamos a fazer na nossa vida, quando às vezes podemos encontrar práticas simples que nos podem trazer alguma serenidade e ir fazendo escolhas conscientes, com calma. Ninguém precisa de fazer tudo certo. Eu acho que as pessoas que fazem tudo certo são pessoas que vivem a vida para isso. Ou seja, se nós pensarmos num Cristiano Ronaldo, é óbvio que ele vai fazer 1 milhão de coisas, porque o dia dele é pensado para o momento em que ele vai estar dentro de campo. O nosso não é. Nós temos que lidar com as coisas do dia-a-dia, onde não podemos só focar-nos em cuidar da nossa saúde física e mental, porque muitas vezes esse não é o nosso instrumento de trabalho. Na verdade, o propósito é o mesmo, que é nós temos que fazer tudo certo, não para o momento em campo, mas para o que seria o nosso momento em campo. Portanto, o conceito de tudo certo, muitas vezes, lá está deturpado para o alguém. Alguém que nós admiramos e... O alguém e o muito. Fazer muitas coisas. Faço tudo para a minha saúde mental, faço tudo para a minha saúde física, faço tudo para whatever. Até ao ponto em que ser saudável deixa de ser saudável. É quase a luta pela imortalidade, sabes? Que é sempre um bocado... Outro dia estava a ouvir um médico que se chama Gabor Maté. Ele trabalha muito a questão do trauma e ele tem 80 anos. E ele disse que há uma coisa que o irrita um bocado, eu não concordo totalmente com isto, mas ele diz que há uma coisa que o irrita um bocado, que é esta luta por não morrermos, sabes? Que é cuidar tanto de tudo, quase como se conseguíssemos adiar a morte e não querer lidar com a nossa própria mortalidade. Eu não concordo com isto, porque acho que também, e tu próprio sabes isto, né? Há muita vantagem em tu de facto sentes-te muito melhor e vives uma vida muito melhor quando tu cuidas do corpo e da mente, mas ao mesmo tempo consigo perceber a visão dele, que é acho eu que tenho que fazer tudo, e às vezes isso também depois paralisa-nos, não é? Eu tenho que fazer tudo para viver bem, saudável, mentalmente e fisicamente, depois já não sei para onde me virar. Eu acho que não é sobre adiar a morte, pelo menos não é isso que eu defendo. Eu acho que é sobre adiar a doença ou a falta de qualidade de vida. Não é sobre não morrer, é sobre como é que eu quero lá chegar. É o chegar aos 100 sem bengala. O mais novo possível. Não é chegar a 200, velho o mais novo possível, isso, literalmente. Não é sobre adiar a morte. Se for aos 80, mas que eu chego aos 80, bem. Se for aos 50, perfeito, mas que eu chego aos 50, bem. Ou seja, mas eu também percebo essa questão. Mas não concordo assim muito. Olha, e outra coisa que eu te queria perguntar era: porquê é que tanta gente diz sempre estar tão cansada, mesmo quando dorme bem, come bem, treina bem, ou seja, quando aparentemente está tudo certo, porquê é que a pessoa continua a sentir este cansaço crónico? Ok, fixe. Então, primeiro há uma coisa que tu disseste aí que eu duvido que aconteça numa pessoa que está sempre cansada, que é, sobretudo, dormir bem. Normalmente, quando já há níveis crónicos de stress, níveis muito elevados de stress, o sono começa a ser prejudicado. Por uma razão muito simples, que há uma hormona do stress, que é o cortisol, e o cortisol é feito para nos ajudar a lidar com o stress assim a médio prazo, não é? Mas se nós tivermos semanas com o cortisol a níveis mais elevados do que é suposto, isso vai começar a afetar o nosso sono, okay? Não há forma de... Até por uma razão muito simples, que é, se o meu corpo acha que está sob uma ameaça, como é que eu vou dormir? Eu não vou dormir, não vou relaxar, não é? Eu tenho que lidar com a ameaça primeiro. Pronto, portanto, eu acho que quando há níveis de stress, acho que o dormir está prejudicado. Às vezes há pessoas que dizem que dormem bem porque chegam ao fim de semana e dormem 13 horas para compensar o que não dormiram na semana. O que também é um indicador um bocadinho estranho de, se calhar, o sono não está assim tão bem. Agora, vamos entreter essa ideia de que a alimentação, o exercício físico e o sono estão todos no sítio e mesmo assim eu continuo a sentir super estressado. Olha, isso pode vir de várias coisas. Uma delas é a respiração, e já vamos falar para aprofundar melhor aí,
Mas antes disso, pode vir de a forma como tu estás a abordar o teu dia, não é? Porque se eu for no trânsito e tudo me irrita, eu vou estar a estressar-me o tempo inteiro, certo? Então eu vou ficar mais exausto no meu dia. Imagina que eu passo 1 hora no trânsito todos os dias. Se eu estiver irritado com isto, depois ainda chego ao escritório e ainda estou mais irritado porque aquele colega voltou a deixar a chave ali e não me deixou aquele e-mail que eu precisava, ou deixou-me mais e-mails do que eu queria. Portanto, se a forma como eu vivo a minha vida é não aceitar as coisas como elas são e a lutar sempre, a resistir sempre àquilo que me está a acontecer, eu estou sempre em stress. Então, isto é de uma perspectiva mental, não é? Que é, se tu não aceitas, se tu resistes ao sofrimento, tu inevitavelmente vais andar em stress constantemente. Se tu resistes às dificuldades da vida e às coisas que não estão como tu gostavas, tu vais sentir stress, não há hipótese. Pronto, esse é um ponto. Depois o outro ponto é a parte da respiração, não é? Como eu te dizia há bocado, um dos ingredientes fundamentais para a energia é a respiração. Tu vais-me saber dizer isto melhor do que eu, mas nós temos no nosso estado aeróbico e anaeróbico, não é? Aeróbico é quando há o oxigênio e estamos a... Como é que é? O oxigênio está a ser o combustível para o nosso exercício físico. E o anaeróbico é já só estamos a depender da glicose, certo? Estou certo. Perfeito. Pronto. O pouco que eu sei sobre isto é que quando há glicose, ou quando nós estamos a depender só da glicose, nós estamos a produzir níveis de energia muito baixos. Ou seja, é energia, mas é muito baixo, comparado a quando é com oxigênio. Os níveis de energia são altos, são muito curtos, são limitados em termos de tempo. Ok. Pois o que eu vi tipo, há uns tempos é o ATP, não é? Tens 100 para gerir. Sim. Tu, no regime em que o oxigênio é suficiente, consegues estar ali tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vais gerindo. Consegues aguentar bué de tempo com aqueles 100. O anaeróbico é quando aqueles 100 têm que ser tipo one shot, tipo 100, pum, rebentou, morreu. Ok. Produz o mesmo, mas não consegues. Se tiveres aquele tempo todo, morreste. Ok, fixe. Então, se nós entrarmos aqui um bocadinho na química da respiração, a forma como nós muitas vezes estamos a respirar está a privar as nossas células de oxigênio. Não priva totalmente, estamos vivos, mas priva parcialmente, o que faz com que nós não tenhamos tanta energia disponível. Além disso, se o corpo sente, portanto, a nível cerebral e a nível de células no nosso corpo, sente que há níveis de oxigênio um bocadinho abaixo do que devia ser, o que é que isto vai estar a transmitir ao nosso sistema nervoso? Qualquer coisa não está bem no nosso organismo. Okay? E então, muito do nosso dia é passado em stress por causa disto. Até porque muito do nosso dia é passado com uma respiração curta, rápida, superficial. E se eu te perguntar assim, como é que nós respiramos quando estamos ansiosos? O que é que tu me respondes? Curto, rápido, superficial. Então, se tu fazes esse padrão de respiração, tu estás a dizer ao teu sistema nervoso que estás em perigo. E nós fazemos isto todos os dias, a toda a hora quase. Claro que não é com essa intensidade que tu fizeste necessariamente, mas estamos ao computador e estamos a fazer tipo 18 respirações por minuto, quando se calhar o ideal seriam 6, 10, que é desafiante, exige algum treino, mas é uma coisa importante porque garante que há uma redução no nível respiratório, há uma redução da ativação do sistema nervoso e permite-nos também ter mais energia. Então, acho que respondi à tua pergunta. Acho que são duas coisas. A forma como mentalmente abordamos a vida, se tudo é um problema mentalmente, então estamos sempre em stress, e a forma como respiramos, porque se não estamos a respirar de uma maneira que dá resposta às necessidades do nosso corpo e da nossa mente e do nosso sistema nervoso, vamos estar mais em stress. E depois isto é tudo um loop, não é? Porque se eu respiro de uma maneira que me causa stress, eu estou menos resiliente e tudo à minha volta é um problema e causa-me stress. E como é que tu trabalhas essa respiração? Olha, a primeira coisa que eu faço é ajudar a pessoa a tomar consciência do que é que são os sinais que indicam que a sua respiração
pelo menos pode ser melhor. Pá, e as pessoas ansiosas têm coisas muito... têm sintomas muito comuns na sua respiração. Sintoma número 1, respiração rápida. Sintoma número 2, respiração curta. Sintoma número 3, suspiros constantes. Quase como se o corpo tivesse tipo... De vez em quando lá vem uma profunda, por favor, sabes? Pronto, então, respiração rápida, curta, torácica, portanto, que acontece aqui, que não vai para o diafragma. Respiração que faz barulho. Respiração que é pela boca. Tudo isto são sinais de um sistema nervoso que está desregulado e de uma respiração que está a trazer ainda mais desregulação ao nosso sistema nervoso. Então o que eu os ensino a fazer é precisamente o contrário. Existe uma técnica que se chama LSD, que não tem nada a ver com droga, mas bem feita pode dar uma certa moca, que é a respiração correta, uma respiração que nos mantém em níveis calmos, nos mantém cerebralmente a funcionar corretamente e com energia. É uma respiração que acontece pelo nariz a toda a hora. Portanto, não há respirar pela boca, não há motivo nenhum para respirar pela boca, a não ser que estejamos a falar. Mas porquê? Por uma razão muito simples. Quer dizer, não é uma razão, há muitas razões. Vou-te dar 3 principais. Quando nós respiramos pela boca, nós perdemos mais vapor de água, portanto há mais desidratação. Quando nós respiramos pela boca, nós perdemos mais temperatura, ou seja, o corpo tem que se esforçar mais para manter a temperatura corporal, gasta mais energia. E quando nós respiramos pela boca, nós deitamos fora mais dióxido de carbono. O dióxido de carbono, eu não sei o que é que tu aprendeste sobre ele na escola, mas eu aprendi e todas as pessoas que eu pergunto dizem-me exatamente a mesma coisa. Se calhar até vou-te perguntar a ti, o que é que tu aprendeste sobre o dióxido? Claro que tu agora já sabes coisas diferentes sobre o dióxido de carbono. A minha cabeça neste momento, eu vou-te dizer o que é que está a pensar. Mas faz todo sentido, mas eu nunca tinha pensado nisto. Que é, porque no treino, nós ensinamos a pessoa precisamente ao contrário, que é tipo, por onde é que tu captas muito mais oxigênio? É tipo enche e deita, mas faz sentido, porque o treino é um fator de stress. Ou seja, tu tens que captar ao máximo e libertar ao máximo. Tipo, estás ali em stress. Só que há um problema com isso. E a minha escola de formação também tem uma componente da parte do exercício físico. Pá, que eu nessa não aprofundei muito, não é a minha parte de interesse. Eu gosto é da respiração funcional para o dia-a-dia. Mas isso que tu fizeste agora, tu dizes, ok, tu até captas mais oxigênio. Isso é uma verdade. Mas tu captas mais oxigênio para o sangue. Mas para as células, o que tu fizeste agora compromete. Na verdade, o que eles dizem é que mesmo no exercício físico, a respiração deve ser pelo nariz. Há uma explicação muito simples para isto. Quando tu respiras pela boca, tu deitas fora mais dióxido de carbono. E como eu estava a dizer, nós na escola muitas vezes aprendemos que nós precisamos de oxigênio e deitamos fora dióxido de carbono, porque o dióxido de carbono em inglês diz o waste gas, né? É o lixo celular. Nós não precisamos dele, as árvores é que precisam dele. Mas isto não é verdade. Porquê? Porque para o oxigênio passar do sangue para as células, nós precisamos de dióxido de carbono no organismo. Porque se não houver dióxido de carbono, ou se não houver uns bons níveis de dióxido de carbono no organismo, o sangue, o oxigênio vai ficar no sangue. Nós podemos ter 100% de saturação de oxigênio no sangue e podemos morrer com falta de oxigênio nas células. Ok? Então, quando tu respiras pela boca, tu estás a reduzir os níveis de dióxido de carbono no teu corpo, então estás a prejudicar a passagem do oxigênio do sangue para as células, mesmo que seja em exercício físico. Ok. É interessante. Claro que quando estamos a falar de alta performance, aí já entramos noutras questões e que exige uma aceleração metabólica maior. Pá, aí já não estamos a falar. Mas para a pessoa comum, ir correr ou ir caminhar, não vão conseguir ao início, ok? Mas não vão conseguir, não é porque falta-lhes oxigênio, é porque não têm tolerância ao dióxido de carbono. Perfeito. Muito bom. Deixa-me só concluir, porque parámos aqui na questão do LSD e eu quero explicar para não ficar só tomem drogas e assim respiram melhor. Não, LSD é respirar sempre pelo nariz, portanto, inspirar e expirar sempre pelo nariz. E depois é a sigla em inglês que é Light, Slow and Deep, que é leve, a respiração deve ser levezinha, muito suave, sem fazer barulho no nariz.
deve ser lenta, portanto, deve ser, nós normalmente, em média, nós respiramos cerca de, inspiramos 1,5 segundos e expiramos 1,5 segundos, e idealmente, isto é o ideal, devia ser inspirar 6 segundos e expirar 6 segundos. Toda a gente está a parar o vídeo neste momento e a contar. Como é que eu estou com vontade de fazer isso. Vou contar. É isso mesmo, mas eu não quero que se fixem neste número, quero que se fixem na ideia de que, em vez da vossa respiração ser uma coisa mais... Ok? Portanto, tu não ouviste a minha respiração, foi leve, foi lenta e deep. Ou seja, deep é para o diafragma. Pode ser D de diafragma, se tu quiseres, não é? Que é uma respiração que acontece aqui para baixo. E muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que eu respiro para o diafragma? Colocam as mãos aqui na zona lateral, nas costelas flutuantes, as últimas costelas cá em baixo, e quando inspiram, não é suposto mexerem os ombros. Portanto, não há músculos acessórios à respiração. É cá para baixo e estas mãos devem ir para fora. Se as mãos forem para fora, significa que o vosso diafragma desceu quando vocês inspiraram e isso está a fazer uma boa respiração. E depois ele sobe e as mãos vão para dentro. Muito bom. Isso ativa Light, muito... slow and deep. É assim que se respira bem. Isto é mais fácil dizer do que fazer. Exige um treino. Sim. Mas com algum treino, normalmente numa sessão a pessoa começa a respirar logo melhor. Práticas hipopressivos utilizam muito esse tipo de respiração e precisamente estas questões do expandir. Hipopressivos é aquela coisa do... Na altura, no outro dia falava disto com um amigo fisioterapeuta. Aquela questão que se faz com o diafragma para dentro. Sim. Ok. Qual é o objetivo dessas práticas, já é um sabes? final, isso já é um estado final. Mas o inicial passa muito por isso, tipo sentir as costelas a expandir e pôr, sem subir o trapézio. Mas qual é o objetivo disso? É a maior ativação do transverso do abdômen, porque a maior parte das pessoas anda tipo com a barriga muito descaída, digamos, o que depois provoca dores na lombar, dores nos trapézios, sobrecargas em músculos que não é suposto e que causam dor. Então nós precisamos fazer um trabalho mais profundo de respiração para voltar a ativar o transverso do abdômen, que depois não só te vai permitir que os músculos que estavam mortos voltem a ser ativados, faz todo o sentido. Como depois também tem muito estes benefícios adjacentes, como a questão de respirar melhor, dormir melhor. Sim, faz todo o sentido, até porque reporta depois um conjunto de benefícios que vêm. Quando tu respiras diafragmaticamente, tu crias pressão intra-abdominal, não é? E isso dá-te estabilidade na coluna, garante aqui estabilidade na lombar e obviamente permite melhor ativação dos glúteos, segura-te melhor a postura. Lá está tudo muito interligado. Tinha outra pergunta aqui para te fazer e agora mudando um bocadinho o tema, que é, já percebi a tua perspectiva sobre o burnout, mas queria também falar aqui um bocadinho melhor, ou seja, já percebi que não achas que por se falar muito que se tenha virado uma moda, porque às vezes também ouve-se algumas pessoas a falar sobre isto, e eu queria perceber, Simão, o que é que tu achas ou se tu achas, aliás, que o burnout se tornou uma espécie de troféu moderno, lá está, como se estar exausto significasse que estás no caminho certo. Olha, vou-te dizer que sim, porque eu próprio às vezes tenho que me policiar para não achar que esta semana estou cansado, foi boa, sabes? Tipo, esta semana trabalhei bem, estou exausto. E depois porque eu acho que também há uma coisa que acontece que é, se eu estiver muito exausto, o descanso é um prémio muito maior. Então quando eu paro, eu faço tão bom, sabes? E eu acho que as pessoas gostam um bocado de viver neste contraste, nestes extremos. Eu não sei se as pessoas pensam conscientemente que se tornou um prémio, mas eu tenho a certeza que as pessoas medem o trabalho que fizeram pelo cansaço que têm. Porque um dia que chegam ao fim do dia e não estão cansados, faz-nos questionar, mas o que é que aconteceu? Tipo, será que eu não trabalhei bem o suficiente? Será que eu devia ter trabalhado mais? E às vezes eu próprio faço essas questões, porque eu cuido bem da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha respiração, e além disso eu adoro aquilo que faço. Então às vezes eu chego ao fim do dia, há dias em que eu chego mesmo cansado, mas há dias em que eu chego ao fim do dia e eu não estou nada cansado. E eu fico a pensar, então ainda tenho mais energia, devia ir fazer mais. Mas há um ponto muito importante,
que é, e que também se liga ao burnout. Nós muitas vezes chegamos a casa e o fim do dia, as pessoas que nós amamos levam com os restos. Estou exausto, já não tenho paciência, já não sei o quê, e nós só vamos lá quase buscar um conforto. E nós esquecemos de duas coisas. Uma é que nós queremos chegar ao fim do dia com energia para poder dar àqueles que amamos e podermos nutrir as nossas relações. E também há outro ponto que é, nós temos que ter energia para ter relações, para estar com amigos, para estar com as pessoas que amamos, porque isso também nos nutre e também nos traz energia e também nos impede de chegar a níveis de burnout. Okay? Porque o nosso sistema nervoso regula-se, o burnout é um sistema nervoso completamente desregulado, o nosso sistema nervoso regula-se nas conexões íntimas, próximas e de confiança. E se nós chegamos ao fim do dia tão exaustos que nem capacidade temos para lidar com pessoas, porque lidamos com pessoas o dia todo e não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de lidar com pessoas, nós estamos a comprometer a capacidade do sistema nervoso regular. Muito bom. Acontece exatamente o mesmo com as dores musculares. A pessoa acha que se no dia assim não deu nada é porque fez alguma coisa errada e agora tem que treinar mais pesado. Sabes que eu às vezes penso isso. É? Eu às vezes, sim, eu penso assim, não há hipertrofia assim. Tipo, se não me dói do treino de peito de ontem, é porque devia ter sido mais duro. Não necessariamente, talvez tenhas sido só mesmo eficiente, ou seja, tiveste o melhor estímulo pelo mínimo de esforço e isso é incrível porque vai-te permitir fazer melhor a seguir. Brutal. Vou dizer essa aos meus amigos que dizem que eu treino pouco. Vou dizer essa. Calma, estou sem contexto, pode-se dar o caso disso ser verdade. Não, eu não quero dar mais contexto. Corte, Filipa. tem que ser um corte sem contexto. Eu não quero dar mais contexto, quero só isto. Pronto, a Filipa disse. Yeah. Mas isto leva-nos aqui a outra questão, Simão, que é uma espécie de merecimento, ou seja, há comportamentos que eu sei que se calhar não me estão a fazer bem, mas como eu me sinto tão cansada, eu mereço. Então se calhar eu vou procurar esse cansaço. Olha, isso é um grande trabalho de terapia, pá. Isso é um grande trabalho para terapia, porque chegar aí não é fácil, ou seja, a pessoa parar e ter esta consciência não é fácil, mas eu acho que sim, não é? E tu se calhar vês isso muito a lidar com pessoas, sobretudo na parte da alimentação, não é? Que é, hoje foi um dia horrível, eu mereço um gelado. E eu também tenho dessas, não é? Eu e a minha namorada, às vezes é sexta-feira e chegamos e é tipo, que semana louca, vamos comprar um gelado que custa 7€ e vamos comê-lo todo. Não só podemos pagar um gelado de 7€, como podemos comê-lo todo a ver Shameless. Portanto, eu acho que sim, sabes? Porque lá está, eu acho que há aquela ideia de que trabalhar bem é chegar ao fim do dia exausto. E se chegares ao fim do dia exausto, mereceste. Sabes que... E o que é mau não parece tão mau porque... Sabes que, imagina, eu tenho uns avós que eu amo e o meu avô, às vezes, ele é um grande professor mesmo que ele não saiba. E às vezes é um grande professor com conselhos, outras vezes com coisas que faz errado. E uma das coisas que ele faz, e antes isto incomodava-me muito, que era, eu trabalhei antes de ter a minha clínica, eu trabalhei numa clínica de dependências e aquilo era eu fazia turnos de 16 horas às vezes, estás a ver? E depois ia lá, e às vezes eu ia dormir à casa dele, que era mais perto da clínica, porque passado para aí tipo 6 horas eu tinha que lá estar outra vez, ou às vezes menos horas até. E o meu avô perguntava-me muitas vezes, então mas correu bem, não sei o quê, como é que estás? Hoje estás aí à vontade, porque não deves ter feito muito, estás a ver? E eu lembro-me de fazer questão de dizer, não, olha, hoje foi 8 horas, foi duro, aconteceu isto, estou cansado, até fui agora dormir, porque eu ainda por cima dormia durante o dia lá, estás a ver? E depois, e agora ainda vou fazer mais 16 horas, e não sei o quê, sabes? E não é que lhe interessasse, mas para mim eu já tinha que fazer valer. Hoje em dia, agora tenho o meu trabalho, não sei o quê, tenho horários um bocadinho mais flexíveis, e às vezes há dias que só dou, vamos imaginar, uma consulta de manhã e outra à tarde, porque estou a fazer outras coisas para o negócio que também têm que acontecer para a minha equipa também ter clientes, né? E às tantas ele, vê-me lá em casa dele e eu fico lá mais uma horinha ou não sei o quê, e ele pergunta-me sempre isto, que é, então e hoje à tarde faz alguma coisa? E como se não houvesse nada para fazer, sabes? E eu agora até já levo na brincadeira, e até porque eu também já percebo uma coisa, que é, ele na verdade não me está a perguntar se eu hoje vou ser preguiçoso.
eu sei que ele está preocupado se o meu negócio está a funcionar, ok? O que é muito engraçado, não é? As pessoas, e sobretudo as pessoas mais velhas, transmitem-nos amor de maneiras que nós às vezes não temos bem consciência, não é? Mas na verdade eu sei que o que ele me está a perguntar é isto. Mas além disso eu já não sinto qualquer necessidade de dizer não, olha, fiz isto, fiz aquilo, fiz não sei o quê. Não, estou-me a cagar, é mesmo, é tipo, olha, não, hoje à tarde até vai ser levezinho, tenho ali uma consultita e depois faço uns videozinhos e está a andar. Pronto, às vezes eu gosto de dizer isto mesmo para... entre nessa brincadeira porque eu sei que ele na verdade não está assim tão preocupado com isso, não é? Claro que se ele puder escolher, ele quer que eu tenha uma vida leve, claro, não é? Claro. E por isso sim, mas sem dúvida que eu acho que às vezes prendemos-nos nessa coisa do eu só mereço descansar se eu ficar muito cansado. Yeah. Tu trabalhaste dependências quê? Drogas, tudo. Álcool? Álcool, sexo, jogo, foi uma bagagem brutal. Qual foi a maior aprendizagem que tiraste daí? Maior aprendizagem? Olha, tenho uma história engraçada. Há uns tempos eu estava a dar consultas a uma pessoa que é enfermeira e nós já tínhamos feito um processo terapêutico bastante grande e na última consulta que nós íamos ter ela tinha um grande dilema, que era, ela queria um estágio, já não me lembro se era em psiquiatria, e daquelas coisas que na semana anterior cancelaram-lhe o estágio, a uma semana do estágio começar, e ela ficou desfeita e a única opção que ela tinha para não ter que esperar um ano para fazer o estágio que queria era ir para a alcoologia. E nós tivemos uma consulta muito interessante onde ela foi muito verdadeira e disse, eu sou muito honesta, eu não quero ir para a alcoologia porque eu sinto que estas pessoas são diferentes, sinto que estas pessoas são, sei lá, arruaceiras, sinto que estas pessoas são, sei lá, ela basicamente estava a julgar um bocado o livro pela capa no sentido de achar que muitas vezes há uma escolha que acontece ali, que vou ter que lidar com os alcoólicos e com os drogados, que são os marginais da nossa sociedade, sabes? E sabes que eu antes de ir para trabalhar para a clínica, eu adorava estar aqui e dizer-te, não, eu já vi as pessoas como seres humanos que elas são e que têm valor igual a nós e não é verdade, eu também tinha um bocado esse prejudice, não é? esse preconceito. E nós tivemos essa consulta e eu ajudei a desconstruir isto. E ela, uns tempos depois, foi trabalhar para a alcoologia e uns meses depois mandou-me mensagem a dizer, Simão, eu descobri a área que eu mais gosto na enfermagem, é a alcoologia, tinhas toda a razão, obrigado porque isto foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Porque ela encontrou uma coisa que eu também encontrei. Quando eu comecei a lidar com alcoólicos, com pessoal com vícios de jogo, vícios de sexo, drogas, eu percebi uma coisa muito importante, que é, ninguém está a escolher, há uma escolha que acontece, não há dúvida, mas ninguém está a escolher aquilo porque acha que isso faz bem a si próprio ou aos outros. Mas inconscientemente, os vícios são uma forma de, muitas vezes, calar um trauma e uma dor emocional tão grande que de outra forma não dá. E nós, quando falamos em vícios e quando falamos em comportamentos menos úteis, na psicologia existe uma coisa que é o ganho secundário. Se a pessoa faz uma coisa que é destrutiva, é porque há um ganho secundário ali. Mesmo que a pessoa esteja a destruir as suas relações, a sua família, as suas empresas, o que seja, não é porque ela acha que é boa ideia fazer isso. É porque a dor de não consumir é muito maior, porque vai trazer ao de cima traumas e coisas com as quais o sistema nervoso acredita que não consegue lidar. E aquilo que está a acontecer nas clínicas de reabilitação, idealmente, é que está a haver um espaço para a pessoa parar de consumir e começar a deixar emergir essas dores emocionais e criar os alicerces necessários para lidar com essas dores emocionais. E é inevitável, ou seja, aquilo que eu vi nessa clínica foi que não havia lá uma pessoa que não tivesse uma infância marada, sabes? Quase nunca isso acontece. Tem que haver sempre ali pelo menos um ponto que foi traumático ao ponto desta pessoa perceber que recorrer a drogas, álcool, sexo, jogo seria a única maneira que ela tinha de calar uma dor emocional
dilacerante que nós nem temos noção. Yeah. Isso não significa que toda a gente com traumas de infância se vire para os vícios, mas significa que praticamente toda a gente que está viciado provavelmente tem traumas de infância. Normalmente é a única coisa onde tu encontras felicidade, ainda que seja uma ilusão de felicidade, porque é uma felicidade induzida para sair da realidade. Eu uma vez li um livro de um médico especializado, falei dele há bocado, que é o Gabor Mate, que ele é especializado em adição. Ele tem um livro que se chama In the Realm of the Hungry Ghosts, e eu li em inglês, mas eu sei que já há a tradução, que é qualquer coisa no reino dos fantasmas abandonados ou famintos, qualquer coisa assim. E ele trabalhou com aditos em Vancouver, no Canadá, nas ruas, tipo, a coisa mais crua que tu podes estar. E ele atendia-os, basicamente, tipo, dava-lhes consultas para garantir o mínimo de saúde e tudo mais. E ele disse que uma vez teve uma paciente, e isto é o nome de um dos capítulos do livro. It's like a hug. Tipo, uma paciente disse-lhe que injetar-se com heroína era como um abraço que ela nunca recebeu. E isto não é romantizar, é mesmo perceber que nós muitas vezes fazemos coisas que nos destroem tanto, não porque nós queremos, mas porque faltou o mais básico dos básicos, que foi o amor e o suporte emocional. Isto também faz muita analogia e muito transfere para aquilo que é a obesidade. Lá está, nitidamente é uma escolha, óbvio, mas a pessoa não quer, na realidade, fazer aquilo, aquela escolha. E normalmente, quando o nível de reabilitação de uma pessoa é mais difícil quanto maior é o fundo do poço que ela está, não é? Sem dúvida. No entanto, aquelas poucas que conseguem sair de lá é tão gratificante que, tipo, eu compreendo claramente o encontrar o propósito no sítio mais difícil. Sem dúvida. Porque a recompensa é gigante. A taxa de sucesso daquelas clínicas é tipo 30%. É horrível. Não é muito bom. É horrível. Não é muito bom. Mas esses 30% é brutal. E eu vi lá transformações de pessoas que às vezes hoje ainda me mandam mensagem, e que é um orgulho, porque tu vês como é que esta pessoa entrou e tinha literalmente o cérebro todo frito e que desconfiavam de tudo, todos, não sei o quê, e tornam-se pessoas extremamente funcionais, felizes, que claro que sabem que nunca mais podem tocar numa pinga de álcool ou o que seja, mas pá, que são pessoas que estão a fazer jus à sua existência. E pá, isso é lindo de ver. Lindo. E nós estamos constantemente a julgar o outro e às vezes nem sabemos lá, não é? Sabemos lá. Sem dúvida. Muito bom. Tenho aqui mais uma pergunta antes de irmos aos nossos jogos. Ok, há jogos para ti. Sim. Tu acreditas, Simão, que todos temos um ponto de viragem? Eu acredito que todos podemos escolher ter um ponto de viragem. Acredito que podemos escolher qual é que é o nosso ponto de viragem, mas também acho que um ponto de viragem não precisa de ser único. Porque no marketing existe muito aquela coisa de eu conto a minha história, que é antes eu estava assim, o meu ponto de viragem foi aquele momento que me transformou e agora eu sou desta forma, não é? Eu acho que os pontos de viragem não são tão vincados assim, mas acho que há momentos que nos marcam e perante os quais nós temos que tomar decisões, não é? Eu contei-te a história do meu amigo que faleceu e eu tive que tomar uma decisão que era escolher interpretar a vida como, ou olhar para a vida como um mundo cruel e injusto que leva um miúdo de 16 anos demasiado cedo, e por isso eu próprio tenho que me injustiçar contra um Deus, o universo, a vida, o que queiram, e vou viver em ressentimento a vida toda. Ou eu posso escolher olhar para aquilo como, pode ser um clichê, mas aquela ideia de que primeiro a vida pode ser curta e nunca sabemos quando é que vai ser a nossa vez de morrer e, portanto, bora aproveitar. E segundo, que eu gosto muito mais deste ensinamento, que é aceitar que a vida tem esse sofrimento e que ainda assim eu posso encontrar as ferramentas em mim de criar uma experiência interna positiva que me permita
viver com felicidade e viver de uma maneira que sinta que, mesmo perante as tragédias, a vida vale a pena. Portanto, eu não acho que tenha que haver só um ponto de viragem, mas acho que perante cada dificuldade há uma escolha de eu vir-me ou eu permaneço igual. Perfeito. Qual é, assim, o grande desafio que tu estás a enfrentar? Podes partilhar connosco, assim, a coisa que sentes que mais precisas de trabalhar em ti neste momento? Olha, eu acho que... Boa pergunta de terapia. Eu acho que há dois campos principais. Profissionalmente, eu claramente preciso de aprender a estruturar negócios e de melhorar a minha relação com o dinheiro, porque eu acho que sempre tive uma mentalidade de escassez e às vezes autossaboto-me e talvez diria que eu não ganho tanto quanto poderia ganhar e muitas vezes é porque mentalmente parece que não faz sentido ganhar muito dinheiro, sabes? Então acho que, sem dúvida, que essa é uma coisa que eu quero trabalhar e que eu estou a trabalhar inclusivamente. Emocionalmente, eu diria que ando fixe, mas eu acho que há sempre um lugar onde eu acho que tenho sempre que trabalhar, que é a nível das minhas relações, ou da minha relação amorosa. Porque eu estou com a minha namorada há 5 anos, nós temos uma relação fantástica, só que eu sou o gajo que tem 1000 ideias, 1000 projetos, 1000 coisas para fazer e eu sei que facilmente a relação às vezes fica um bocadinho para, no tempo que sobra, dedico à relação. E isso é uma coisa com a qual eu me debato todos os dias. É um tema que eu já discuti muito com a minha terapeuta, é um tema que eu já discuti com a minha namorada. E às vezes acho que esse é um tema no qual eu nem quero parar de trabalhar nunca na minha vida, porque no dia em que eu parar de me preocupar com isto é o dia que eu parei de achar que posso ser um melhor namorado ou um melhor companheiro ou o que seja, não é? Portanto, acho que estes são assim os meus 2 grandes temas, muito honestamente. Perfeito. Yeah. Eu sei que disse que era a última, mas agora é que vai ser mesmo a última. Tranquilo. O que é que um terapeuta procura num outro terapeuta? Como é que tu escolhes? Olha, acho que escolhes... Sabes que quando as pessoas procuram terapia, há pessoas que às vezes se preocupam, será que eu vou encontrar o terapeuta com a abordagem certa, que tem as técnicas certas, que tem a formação certa? Tudo isso é importante, mas há uma coisa que é fundamental, que é a capacidade do terapeuta estabelecer uma ótima relação contigo. E eu sei, porque há muitas pessoas que já me disseram em consultas, porque já tiveram outros terapeutas ou psicólogos ou o que seja, que eu tenho uma ótima capacidade de criar uma boa relação com as pessoas e as pessoas dizem, há algo que é diferente nas tuas consultas. E isto, eu não estou aqui a fazer modéstia, não estou aqui a fazer gabarulice, mas estou a dizer que eu estou confiante na minha capacidade de criar essa boa relação e de criar um lugar, também pelas minhas formações, onde o sistema nervoso desta pessoa se pode sentir tão seguro que ela sente que este é o lugar que ela precisa. Então, aquilo que um terapeuta procura no outro terapeuta muitas vezes é a formação, portanto, o conhecimento que o outro terapeuta tem, sem dúvida, mas a identificação. Quando eu me sento à frente desta pessoa, eu sinto-me realmente identificado, sinto que esta pessoa me compreende, sinto que eu posso ser o mesmo e trazer todas as minhas dúvidas, não é? Até porque, quando tu és terapeuta e vais fazer terapia, há um lugar de insuficiência que se apodera de ti, que é: mas que raio de terapeuta sou eu que preciso de terapia? Não é? Claro que, obviamente, eu não penso assim racionalmente, porque é impossível eu saber estar na cadeira do terapeuta se eu não souber o que é estar na cadeira do paciente. Portanto, para mim, uma coisa que é muito importante quando estão a escolher um terapeuta e um psicólogo é igual. Esta pessoa já fez terapia, já recebeu terapia ela própria. Pronto, eu acho que isso é bem importante. Mas, inconscientemente, há este lugar de vergonha de que tipo de terapeuta sou eu e o que é que um terapeuta há de achar de eu estar a pedir terapia a esta pessoa. Mas depois, obviamente, que se o lugar for seguro o suficiente, eu vou conseguir libertar-me desse auto-julgamento, que é um julgamento que eu faço, não é um julgamento que a pessoa me faz, e posso trabalhar nas minhas questões emocionais, profissionais, relacionais, etc.
Por isso, sim, é relação. O segredo é ir a experimentar. Terapia é relação. Só isto. Isto é o mais importante. Se não te identificas com a pessoa que tens à tua frente, com o terapeuta que te está a acompanhar, não interessa se for a pessoa com as melhores técnicas do mundo. Não te vai ajudar. Não dá. Perfeito. Muito bom. Agora sim. Vamos ao segundo momento do nosso episódio. Então, temos 2 jogos para ti, Simão. O primeiro é o jogo dos nomes. Jogo dos nomes, fixe. Vais encontrar aqui vários nomes e o objetivo é que tires 4 nomes e se tivesses que escolher para teu PT, nutricionista, terapeuta e melhor amigo, quem escolherias e porquê? Eu já estou mesmo a ver para onde é que isto vai. Portanto, são 4. 2, 3 e 4. Primeiro vai ser o quê? PT? PT, Okay, nutricionista, terapeuta e melhor amigo. Então vá, PT. Tens o leque. Portanto, personal trainer. Quem é que ia ser? Não, ok. Eu depois é que escolher, escolho. podes atribuir cargos. Ok, então, desculpa. Okay, é uma visão estratégica de ti próprio. Exatamente, ok. Então vou dizer os nomes. Rita Pereira. Ok. José Castelo Branco. Pá, eu fui ao Roy Castro. E calhou-te José Castelo Branco. O que é que ele era na tua empresa? Lá na minha empresa era o... Tentei que fosse o mais irrelevante possível. Eles têm CMO, Era administrativo, se eu não estou em erro. Ok, Arnold Schwarzenegger, ok. Olha, Raquel Henriques é que eu não sei quem é, desculpa Raquel. É uma atriz que também trabalha como influencer fitness. Portanto, personal trainer, nutricionista, terapeuta e... melhor amigo. Então olha, eu vou ser muito estratégico. Melhor amigo, Arnold Schwarzenegger, porque tem contactos. Ok. Tem contactos É e válido. tem físico, portanto, vou-me rodear de uma pessoa que tem uma mentalidade fixe, tem um físico fixe e conhece pessoas que é um pode ser amigo fixe que não te vai convidar para os copos, vai te convidar para ir treinar, é um amigo Exatamente. fixe para Portanto, excelente, vamos já para aí. Nutrição, eu vou para a Rita Pereira. Ok. Porque, a Rita não pode ser minha terapeuta, eu não não tenho maturidade para isso, mas eu penso que ela cuida do corpo e, portanto, ela deve ter umas luzes de nutrição. Eu vou... José Castelo Branco vai ser o meu personal trainer. É isso que me falta? Porque eu sou um bocado preguiçoso nos treinos. E, portanto, o José Castelo Branco também não se vai importar muito e vai ser tipo, filha, querida, faça aquela máquina ou faça a outra. Pronto, e portanto vai ser um bocadinho tranquilinho para mim porque ele não se vai importar muito e assim também não me prejudica noutras áreas. Se calhar os teus amigos têm razão, Simão, se calhar não dói por treinar. É verdade, eu não trabalho duro. Não. Sabes que eu também jogo futsal, então eu treino duro, mas não trabalho duro. Não treinas pernas porque já jogas futsal à quarta, não é? Exatamente. É válido. A Raquel Henriques ia ser a minha terapeuta porque eu, presumo que também tenho uma boa mentalidade. Não faço ideia, não conheço bem, mas... Normalmente atleta tem que ter mentalidade. Tem que ter a ver, se bem que também é atriz e normalmente aí vai para o lado contrário. Mas depois, pode ir pela cena do saber tipo... Também é verdade. Eu acho que um ator tem que ser bué de empático. Porque ele tem realmente que sentir o que a pessoa naquele... Ponto. Não, completamente. Tipo, não é? Sim. Tipo, é bué desafiante. Olha, estou muito feliz com as minhas escolhas, digo já. Também, eu tipo, não estava à espera, mas eu acho que foste mesmo bué de estratégia. Onde é que achas que eu ia pôr o Castelo Branco, por curiosidade? Como melhor amigo. Não. Normalmente é o mais óbvio, que é tipo o gajo da palhaçada. Schwarzenegger como PT, que é o mais óbvio, a Raquel Henriques nutricionista, isto era o mais óbvio. Não. Mas tu foste completamente ao contrário do óbvio. Não ia muito para aí. Fixe. Não ia para aí. Olha, o segundo jogo, Simão, é um bocadinho diferente e eu confesso que aqui a meio do episódio já fiquei meio triste porque eu acho que tu vais saber este facto, porque já me deste aí sinais que sabes. Ok. O que é, por um lado, incrível, não é? Porque faz parte do teu trabalho, então ainda bem que o sabes. Mas eu vou-te explicar primeiro o jogo. Boa. O jogo do facto é um bocadinho diferente deste jogo. O objetivo é eu trazer um facto desconhecido, pelo menos pela grande maioria das pessoas, e eu esperava que por ti também, mas vamos ver. Mas pelas pessoas lá em casa eu tenho quase a certeza que sim, por mim eu confesso que era. E o objetivo é não olharmos só propriamente ao facto em si, mas nós conseguirmos extrair algum insight, alguma analogia, alguma linha de pensamento que não seja óbvia. Já percebi que és muito bom nisso também. Boa. E portanto, o facto de hoje é... Na verdade, são meio que 2 factos num. Normalmente têm relação com o convidado. É sobre respiração. Sabias que
o organismo perde muita água durante a respiração. Mas eu não sabia disto. Como é que eu não sabia? Eu já percebi que tu sabes. Yeah. Eu trago aqui uma breve explicação, que é o ato de, corrijo-me se eu estiver errada, o ato de expirar, ou seja, soltar o ar, é responsável por expulsar os resíduos de dióxido de carbono do organismo. No entanto, quando se faz isto, sai também uma generosa quantidade de água do corpo. Normalmente expulsas até 17,5 ml de água por hora, ou seja, uma média de 200 a 400 ml por dia. Isto é dependente depois de pessoa e, obviamente, do seu tamanho e enfim. E se respira pela boca ou pelo nariz? Isso. Mas a quantidade aumenta 4 vezes quando se está a fazer exercício. Ok, engraçado. Para compensar essa perda e manter o bom funcionamento do organismo, é fundamental beber água e manter o corpo hidratado. Bebam água. E a boca fechada. E a boca fechada. Respirar pelo nariz. Mas ainda trouxe um outro facto dentro disto da respiração, porque não consegui decidir, porque achei os dois muito bons, que este é... sabias que o pulmão é o único órgão que pode flutuar na água? Olha, não sabia desse. Yes! Ainda bem que eu trouxe dois. Boa, Ganhaste essa. O feeling de uma mulher nunca se Ganhaste engana. Normalmente só trago um, mas não consegui Isso mesmo é decidir. curioso. Trago uma breve explicação. Em cada pulmão há milhões de alvéolos, que são pequenas estruturas responsáveis pelas Exatamente. trocas gasosas entre o meio ambiente e o organismo. E por causa deles, o pulmão é o único órgão que poderia flutuar na água, uma vez que o ar contido deixa-o menos denso do que a água. Ah, mas o pulmão se estivesse cheio. Sim, Ok, sim, ok. sim. Eu pensei Cheio que de era ar, por ser cheio oco. de ar. Pensei que era por ser oco. Ok. Porque senão eu estava a pensar, sei lá, o estômago se estiver vazio também é oco e também Não, flutua. não. Ok, Tem que faz ser o sentido. pulmão Sim, cheio. sim. Sim, porque as pessoas pensam que o pulmão é um saco vazio e depois enche, mas não, o pulmão está cheio de milhões de alvéolos que são saquinhos pequeninos Eu onde imagino o está lá. pulmão uma cena esponjosa. Provavelmente não, é. Lá eu por imagino em dentro. esponja, não em saco. Provavelmente lá por dentro é. Yeah. Mas sabes que esse facto, o primeiro, sobretudo da água, é muito curioso porque há uns tempos eu estava a ver uma TED Talk onde um homem estava a explicar, tipo, ele levantou a pergunta que é: se eu fiz exercício físico e eu perdi 10 quilos, como é que eu perdi o peso? Tipo, por onde é que saiu o peso? Não é? E eu, na minha ingenuidade, estava tipo, pá, boa pergunta, não faço ideia, estou muito curioso para saber. Se eu tivesse que adivinhar, diria suor. Água, Verdade, respiração. uma parte é o suor, mas a maior parte é a expiração. Mas a maior parte, tipo, Tipo, o ar, não, tipo, 90 imagina, e tal por cento. exatamente, 90 e tal Yeah. por cento, ou seja, eu perco 10 quilos, eu expiro esses 10 quilos. Pá, eu achei aquilo brilhante. O que é que eu tenho medo que as pessoas agora interpretem? Ai, perde-se mais se eu respirar pela boca. E amanhã acordo com menos 10 Tudo quilos. magro e tudo ansioso e tudo a contactar-te a ti. E eu lixei-me, fico sem trabalho e tu rico. Exatamente. Muito bom. Portanto, mas é um facto muito interessante. Agora, esse do coisa não fazia ideia. Do pulmão ser o único que flutua, não fazia ideia. Yeah. Percebo que o cérebro e o coração não flutuem porque são pesados, mas não fazia ideia que... O que é que podemos então extrair aqui destes factos, Simão? Olha, o que é que podemos extrair desses factos? Olha, uma das coisas é aquilo que eu te dizia, que é... Obviamente tu queres estar a maior parte do tempo do teu dia hidratado ao máximo. E, portanto, se pela respiração é que acontece a maior desidratação porque perdes muita água, então garante que perdes o mínimo possível, não é? Portanto, garante que, é o que eu estava a dizer, fechas a boca para respirares pelo nariz, para perderes menos vapor de água, perderes menos água, não te preocupes que também não há de ser por aí que não perdes peso. Portanto, eu acho que a principal coisa que eu extraio deste é isso. E ainda esta semana, mesmo em exercício físico, ainda esta semana falava com um amigo meu que ele joga futebol, eu jogo futsal, e eles estavam-me a dizer, pá, é impossível respirar sempre pelo nariz quando estás a correr e não sei o quê. E eu disse, e nesse dia, no treino houve suicídios, que é sprints para trás e para a frente, para trás e para a frente, pá, e eu não respiro pela boca, estás a ver? Tipo, eu treinei-me para não respirar pela boca. E é por isto, porque eu sei que vai haver muito mais eficiência no meu organismo, porque vou perder menos água, vou perder menos dióxido de carbono, vou oxigenar melhor, vou estar com mais energia, se estiver só a respirar pelo nariz. Portanto, acho que esse é um dos pontos. Em relação ao facto de o pulmão ser o único órgão que flutua, não sei se há uma aplicabilidade prática que nós possamos tirar para a nossa vida, mas acho que
é um facto fixe para contarem à mesa de jantar hoje. Portanto, peguem nisto. Vou fazer mesmo esse desafio, que é... Vejam a reação da vossa família hoje, estão à mesa, estão a falar de uma coisa que tipo de nada, e de repente dizem assim, olha, pessoal, por acaso, sabiam que o pulmão é o único órgão que flutua? E eu tenho a certeza que eu vou fazer isto, eu juro que vou fazer este desafio, desafio-te a ti, e desafio quem está a ver a fazer este desafio, e depois vir aqui comentar as reações. Eu acho, se eu puder apostar, vai dar boa de conversa. Eu vou fazer hoje, antes da gravação sair, que é para garantir que a minha namorada não viu. A minha namorada vai reagir assim. O que é que isso interessa? Isto vai ser o que ela vai dizer. A minha mãe vai dizer, a sério, e porquê que isso acontece? Essa já vai perguntar. Eu acho que o meu pai... ia ficar tipo... Eu acho que o meu pai e o meu padrasto iam ser do género tipo... Ok. Tipo só do género... Ok, eu reconhecer que eu disse um facto, mas não faço ideia. E a minha madrasta, que é psicóloga, acho que ia tentar tipo... Mais estilo da minha mãe, que é tipo... Mas isso acontece porquê? Porque, sabes, ia tentar dar uma perspectiva... É tão fixe que nestas pequenas cenas conseguimos perceber o tipo de pessoas, não é? Isso é bué da fixe. Sabes que isso que tu estás a dizer do tipo de pessoas? Há uma coisa que eu nunca mais me esqueci desde que nós falámos. E tu se calhar até sabes o que é que eu vou dizer, mas quando nós falámos eu estava-te a dizer a hora que eu acordava para ir ao ginásio e disse 6h11, e disse tipo eu acordava às 6h11 da manhã assim, e tu paras a live e dizes... Dá para perceber o tipo de pessoa que temos à nossa frente quando às 6h11 da manhã é a hora que tu escolhes para acordar. Reconheces no outro que tu tens. Ainda hoje, tipo, ontem à noite, eu estava a colocar o despertador para acordar hoje de manhã para vir para aqui e eu coloquei o despertador para as 7h07. Sabes? E eu, tipo, coloco o despertador e a seguir de repente... Lembro-me disso e começo-me a rir sozinho, porque é tipo, eu sou este tipo de pessoa, 6h05 não faz sentido, 6 da manhã não faz sentido, 7 da manhã não faz sentido, não, 6h11, 7h07, 7h01, essa pessoa há aquele minutinho para dormir mais. Mas isso é um bom desafio, eu acho que sim, e depois queremos mesmo saber aí em casa o que é que as pessoas à vossa volta, e lá está, assim do nada se cria um momento de família bué divertido. Mas é mesmo, às vezes coisas simples que não interessam a ninguém, mas... É engraçado. Mas, eu assim para complementar esse facto... Bem, antes de mais, e isto daria para toda uma outra conversa, que fica para depois, mas, na realidade, a pessoa não quer perder peso. Nós temos muito essa ideia, mas a pessoa quer perder gordura. Nós temos essa ilusão de, tipo, perder peso, mas tu, na realidade, não queres perder peso. Aliás, até é interessante tu guardares o máximo possível para conseguires produzir durante mais tempo, mais energia, porque aí sim vais perder o verdadeiro... cerne da questão que é a gordura. Ou seja, querer perder peso é o ato mais burro se tu queres perder peso. Porque tu queres... isso é brutal. Isto é bué de porque tu queres... Não, é muito bom, porque tu queres... A ver se eu percebi. Tu precisas de peso para ter energia para fazer o exercício necessário para queimar a gordura. É isso? Para perder energia, que é a gordura, exatamente. Ou seja, normalmente... Brutal! Não é? Entendes? Portanto, mas lá está. Isto é todo um outro cenário. Mas queria complementar com o primeiro insight que me veio sobre esta cena da respiração e da água. Eu não sabia mesmo, mas é isso, é que às vezes o óbvio não é assim tão óbvio. E quando pensas, tipo, por onde é que se perde a água? Suor. Suor, de certeza. É óbvio a suor. Tipo, às vezes o óbvio não é assim tão óbvio. Eu acho que nós não suamos tanto como pensamos, na verdade. Pois não. E, na verdade, suor, é água. É literal. Nós associamos todo mundo de cenas. Queres uma curiosidade sobre o suor? Quero. Descobri esta semana. Mas para o jantar ficar do pulmão. Para o jantar ficar do pulmão. Para a semana usamos a de suor. Exatamente. Sabes o que é? Eu descobri que o objetivo do suor, tu na verdade, o suor, tu não perdes, tu não soas, porque o processo de suar te arrefece. Ou seja, tu soas quando a tua temperatura aumenta, não é? Mas qual é que é o objetivo disso? Não é tu perderes água e o facto de perderes água tu arrefeces, que era o que eu pensava. Eu pensava, ok, se eu estou a perder água, o corpo está-se a arrefecer de alguma maneira. Não. Está a manter frio, acho. Tu soas para manter a pele fria. Eu não fazia ideia. Tu sabias isto? Eu não fazia ideia. Ou seja, quando tu soas, tu mantens uma camada mais fria na pele para o corpo não aquecer tanto. E eu fiquei tipo, what?
Pá, achei isso brilhante. Não fazia ideia. O nosso corpo é brilhante. Este também é fixe para contarem lá em casa. Pois é. Eu quando fui para a faculdade, isto quase ninguém gosta de anatomia, eu tipo, cada aula, eu saía de lá fascinada. Eu só pensava, ai meu, tipo, está a acontecer bué de cenas, meu. Nosso corpo, tipo, está a acontecer bué de cenas aqui. Tipo, eu só estou aqui. E depois outra cena que eu pensava era, lá está, eu tive um passado de muito álcool, drogas e muitas coisas misturadas ao mesmo tempo. E quanto mais eu descobria os mecanismos do corpo, eu só pensava, tipo, ai, como é que eu não morri? Ai, como é que eu não morri? Porque, tipo, tu quando começas a perceber tudo o que realmente acontece cá dentro, o tamanho de stress que tipo, eu só pensava, como é que eu não morri, man? Eu sentia... O que também ainda é mais fascinante, que é como raio é que o corpo consegue recuperar disto. Olha a capacidade. E tu fazes umas em cima das outras. Exato. Ou seja, como é que eu não morri? Tu desses tempo para o corpo recuperar. Tipo, o nosso corpo é uma cena mega fascinante. É brutal. Bem, Simão, a última pergunta de hoje é: se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos vivos no planeta Terra, mesmo à tribo mais remota do mundo, 8 bilhões de pessoas vão ouvir a tua mensagem, qual seria? Se quiseres viver uma vida mais leve, serena e feliz, respira levemente, lentamente, para o diafragma e pelo nariz. Perfeito. As pessoas, qual é a melhor forma de entrar em contacto contigo, de te encontrarem? Redes Instagram, sociais? Terapeuta Simão. Podem encontrar-me assim. Acho que essa é mesmo a melhor forma. TikTok, Terapeuta Simão, ou e-mail, se quiserem, simãotranspessoal@gmail.com. Também dá. Um e-mail muito menos profissional, mas também dá. Antes de nos despedirmos, tenho um último presente para ti. A nossa conversa foi muito incrível. É uma bola de sushi. Quiçá. Não acredito. Não é uma bola de sushi. Sabes que eu ia te perguntar onde é que tu... Não agora acredito. Já tens. Filipa. Pá, pessoal, vocês não estão a perceber. Eu não acredito. Eu estou... Sabes que eu não sei se fazes isto a todas as pessoas, mas eu nunca tinha visto. Eu não fazia ideia que isto ia acontecer. Malta. Epá. Brutal. Está igual. Eu juro que eu ia te perguntar no fim assim, Filipa, aquela cena é boa. Já tens uma. Simão, espero epá, que tenhas gostado. Obrigados. Isto foi tipo a melhor prenda que eu recebi este ano. Altamente. Ih, é brutal! Pá, ainda há 2 meses para vocês me superarem. E obrigado por me convidares para o teu podcast. E obrigada por estares aqui, foi mesmo muito bom. A expectativa estava muito alta, mas conseguimos superá-la. Pá, é mesmo uma conversa muito rica, eu sinto que agregámos muito valor e continua a fazer o trabalho incrível que fizeste e obrigada por teres vindo aqui partilhar tudo isto connosco. Agora, para ti que estás aí em casa, neste momento tens 2 missões. Então, a primeira é, obviamente, ir seguir a página do Simão e fazer-lhe chegar também a tua mensagem. Pá, enche a caixa do homem, diz-lhe que vieste do Feel Fit Podcast e qual foi também o maior insight que retiraste. Isso é na caixa de mensagens dele. Aqui, nos comentários deste episódio, qual seja a plataforma que estejas a ouvir, YouTube ou Spotify, nós queremos mesmo saber qual foi a reação da tua família. Eu vou ficar tipo stalker todos os dias a dar atualização para perceber o que é que aconteceu. E fico à espera do teu também, se todas essas reações foram de cheque. Exatamente. Ou se alguma te surpreendeu. Vou fazer isso. Muito bom. A tua segunda missão de hoje, e agora um bocadinho mais séria, é partilhar este episódio com aquela pessoa que em algum momento, alguma frase que foi dita, alguma coisa que foi referida, te fez lembrar essa pessoa, tenho a certeza. Há sempre aquela pessoa que nos vem à cabeça, tipo, esta pessoa precisava mesmo de ouvir isto. Pá, este conteúdo é gratuito, este conteúdo está acessível a toda a gente. Então vamos juntos ser agentes de mudança, porque a frase certa, dita no momento certo, pode verdadeiramente mudar uma vida. A ti não te custa nada, a mim também não, e essa pessoa fica da responsabilidade dela, mas nós já fizemos a nossa parte. Nós aqui deste lado, tu aí desse lado, a ajudar-nos também a trazer cada vez mais e melhor para ti, porque é sobre isto. É sobre nos ajudarmos a ajudar-te cada vez mais. Então partilha, faz chegar a muitas pessoas e faz o algoritmo perceber que este conteúdo realmente vale a pena. Muito mais do que polémicas e coisas que não interessam ou não aportam assim tanto valor, a maioria do tempo, a ninguém.
Partilha então e faz-nos chegar também esse feedback. Ficamos à espera de sugestões também e tudo aquilo que aches que faça sentido e que te possa agregar. Contamos contigo no próximo episódio. Obrigada e até lá!